Como vocês devem estar vendo aqui atrás de mim, apesar de semelhante, eu estou num cenário diferente. Eu havia mencionado no último book haul que aquela era provavelmente a última vez em que eu faria um book haul naquele cenário. De fato foi. Eu me mudei na última semana, me mudei não só de apartamento, como também de cidade. E imagina como não foi para transportar aquele tanto de livros que vocês veem atrás de mim e chegando todo mês para uma outra cidade e organizar eles, principalmente organizar eles aqui como vocês estão vendo agora. Todos certinhos, todos encontráveis, todos seguindo um critério lógico. Não foi nada fácil. Foi tipo uma experiência catártica. Eu vou voltar num vídeo falando só sobre isso, porque eu acho que vale a pena, tem assunto só para isso. Mas por enquanto a gente prossegue. A gente prossegue no novo cenário, animados com o novo cenário, com as novidades que chegaram. E tem mais novidade ainda. Por quê? Porque neste mês de agosto, lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro do canal, nós estamos começando um novo ciclo de leitura de um modo diferente em relação ao qual a gente vinha tocando o projeto. Por quê? Porque a partir de agora o Clube de Leituras é um clube de leituras no sentido pleno da palavra. Ao final de cada mês, nós teremos lives para discutirmos em conjunto o livro lido e na sequência da live, ou um pouco antes, a depender do mês, haverá um vídeo exclusivo que eu farei para aquele livro. As lives serão gravadas também para quem não puder participar ao vivo. Então, eu chamo vocês para entrarem no clube, porque este é o melhor momento para vocês começarem essa conversa conosco, participar do nosso grupo do Telegram, entre outros aspectos que o clube proporciona. Vou deixar o link aqui embaixo do Apoia-se para que vocês possam saber melhor, para que vocês possam conhecer a lista completa de leituras e a sequência. E vou mostrar para vocês agora os livros que eu comprei, porque nós decidimos em conjunto esses livros entre os membros do clube e eu precisei comprar alguns livros, o que foi ótimo, né? Porque quem é bibliófilo adora uma desculpa para comprar livro. Então eu aproveitei dessa desculpa e comprei vários. Mas os livros vão além desses que eu vou mostrar aqui, porque existem livros que eu já tinha. Então deem uma conferida lá no link para entender como funciona de um modo detalhado, a lista completa, o cronograma, etc, etc. Eu também fico à disposição aqui na caixa de comentários. E a verdade é que eu comprei as 4 peças do Chekhov que saem agora pela Penguin Companhia. A Gaivota, Tilvânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Eu já li O Jardim das Cerejeiras há muitos anos, tenho uma ótima impressão daquela peça e vai ser um prazer reler. Ler Chekhov é sempre um prazer. E este é o livro de teatro que nós estamos lendo agora em agosto. Apesar de ser um pouco gorduchinho, uma vez que se trata de peças de teatro, é sempre mais fácil e mais fluida a leitura. Portanto, dá tempo tranquilo de você comprar esse livro, entrar para o clube e fazer essa leitura junto com a gente para discuti-la no dia 3 de setembro, o primeiro domingo do mês subsequente à leitura. Então, eu comprei este livro e, paralelamente, em agosto e também em setembro, nós estamos lendo este outro livro aqui de contos, Os Contos do Hemingway, volume 2. Esta vai ser a nossa leitura de contos em 2 meses, agosto e setembro, é o modelo que a gente adotou. E por que a gente adotou o volume 2 e não o volume 1? Porque, segundo a gente ouviu falar, o volume 2 tem contos mais emblemáticos da carreira do Hemingway do que o volume 1. Então, já que a gente vai ler um volume só, a gente decidiu ir logo para o volume 2. Então, eu estou super empolgado. O Hemingway é um escritor muito influente. Ele é muito influente entre os escritores de língua inglesa, entre os escritores de língua espanhola pra caramba. Talvez nem tanto sobre os de língua portuguesa, mas ainda assim é muito válido conhecer a sua literatura. Eu também comprei por conta do clube, e aí para os meses subsequentes, não necessariamente nessa ordem. Medeia, do Eurípides, nessa ediçãozinha gracinha aqui da Zahar, mas existem outras edições também, caso você queira. Eu comprei o Hamlet pela Penguin Companhia, porque essas edições da Penguin são sempre muito interessantes para ler, né, esses clássicos.
essa novela do Cervantes, nessa coleção lindinha da Rocco, A Espanhola Inglesa. Esta é uma das novelas exemplares do Cervantes. A gente não vai ler todas as novelas exemplares, mas vai ler essa aqui, A Espanhola Inglesa, que sai avulsa. Comprei também Eles Não Usam Black Tie, Gianfrancesco Guarnieri, uma peça emblemática do nosso Teatro Nacional, que agora está saindo novamente aqui pela Civilização Brasileira, numa edição bem cuidada. Eu comprei O Misantropo, do Molière, nessa ediçãozinha muito bonitinha da Zahar também. Essa não é capa dura, mas é bem bonitinha. Comprei os contos completos da Virginia Woolf pela Editora 34. Só por aqui vocês já podem ver quanta leitura boa a gente vai fazer no clube. E por fim, eu gostaria de mostrar, apesar de não ter comprado, só para esclarecer, que a gente vai ler o Hamlet de um modo diferente. Porque a gente vai ler o Hamlet mesmo, mas a gente vai ler principalmente este livro aqui, Hamlet ou Amileto, que traz toda uma tradução do Hamlet, ao mesmo tempo em que o Rodrigo Lacerda cria um contexto em que um diretor está orientando um ator sobre vários aspectos da peça antes que esse ator faça a sua grande estreia. Então, ele vai mostrando o texto da peça ao mesmo tempo que vai explicando tudo em torno dela e em torno de Shakespeare. Então, assim, é uma oportunidade única para aprender sobre o teatro em geral e sobre a obra do Shakespeare em geral. Então, tá. Esses foram os livros do clube, eu já disse, os links estão todos aqui embaixo, assim como os links da Amazon. Vocês sabem, para todos os livros que eu mostro, eu deixo os links da Amazon. Tudo que vocês compram através deles, mesmo que não sejam os livros que estão ali, reverte a favor do canal e essa é uma fonte de financiamento desse projeto que é extremamente importante. Então, peço sempre que vocês tomem esse cuidado de utilizar os links do canal e desde já eu agradeço. Eu também comprei, as minhas compras já estão acabando, né? Eu principalmente recebi coisas. E este livro aqui, por influência da Aline Aimee, The Fifth Child, da Doris Lessing. A Doris Lessing ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2007. Eu tenho dela aqui em casa o The Golden Notebook, que é um livro muito bom. Eu já li também dela e fiz vídeo aqui para o canal Alfred e Emily. E a premissa deste livro aqui, The Fifth Child, ou A Quinta Criança, ou O Quinto Filho, enfim, é fantástica. Assim que a Aline Aimee mencionou ela, eu fiquei interessado. Porque é assim, é um casal que é meio idealista e decide ter vários filhos ali na Inglaterra dos anos 60, pelo que eu me lembro é isso. Só que assim, vai indo tudo muito bem, aquele mundo muito planejado, muito idealizado deles, vai dando muito certo até que nasce esse quinto filho. Parece que esse menino, assim, é uma força da natureza, mas no sentido de ser indomável, intratável e de desmontar todo esse projeto de controle e idealização da vida que esse casal vinha empreendendo. Nossa, eu estou muito empolgado para ler esse livro, só não li ainda por conta aí da mudança, mas quero priorizar essa leitura o quanto antes. The Fifth Child, da Doris Lessing, comprei pela Amazon, a edição em inglês, lembro de ter pagado um preço bem bacana. Por conta da minha pós-graduação em Filosofia, Psicanálise e Cultura, eu já mencionei ela aqui outras vezes, eu finalmente comprei e essa é uma leitura que eu quero fazer mesmo, eu preciso fazer, e vocês que quiserem me acompanhar, saibam que eu vou estar fazendo essa leitura aí ao longo dos próximos meses e esse vídeo vai surgir aqui no canal, se Deus quiser, ainda este ano. Falo da biografia definitiva do Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. O Peter Gay também tem muitos livros sobre literatura e sobre cultura que muito me interessam, mas esse aqui é o seu principal mesmo, né? A biografia do Freud. Essa, gente, é uma edição econômica, mas assim, apesar da fragilidade da capa, sabe que eu gostei dessa edição? Porque ela meio que já foi feita para parar assim, meio que aberta, e para essa lombada ficar abaulada. É meio inevitável isso. Então, sei lá, no final das contas eu achei que funcionou para esse calhamaço. É um livro de 812 páginas. É bastante, né? Mas poderiam ser 1000 páginas. É que a folha é um pouquinho mais grossa. Mas enfim, se quiserem me acompanhar nessa leitura, deve ser uma coisa transformadora. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Por fim, eu comprei lá na Vamos Ler. Ah não, tem coisa da Vamos Ler aqui, tem coisa da Amazon também. Primeiro da Vamos Ler, 3 livros da editora Fósforo que são lançamento.
Mais um da Aurora Venturini, uma escritora argentina, Nós, os Caserta. A Fósforo já publicou dela As Primas, eu tenho aqui em casa, recebi no ano passado pela parceria, ainda não li. Comprei este livro aqui que assim me interessou demais, que é Águas Vivas Não Têm Ouvidos, de Adele Rosenfeld. A Adele Rosenfeld é uma escritora francesa, uma jovem escritora francesa, e a premissa desse livro me ganhou. É a história de uma moça que ela é uma surda oralizada, ou seja, ela tem uma deficiência auditiva, mas de algum modo ela consegue se comunicar com as outras pessoas pela língua delas, não necessariamente a língua de sinais. E ela faz isso sobretudo pela leitura labial. Então ela vive um mundo muito particular, em que ela decifra os sons, ela dialoga com as pessoas desse modo assim muito peculiar. E acontece que essa deficiência auditiva vai se agravando e ela chega a um momento em que ela tem a opção de usar um aparelho e recuperar assim a sua audição ou de entrar num silêncio total. E não é tão óbvia para ela essa escolha por usar o aparelho, porque de um certo modo talvez existam vantagens nesse silêncio. Me parece que é um livro muito reflexivo e muito assim sinestésico, né, no sentido de que vai tratar de como é essa percepção mais rica de uma pessoa com deficiência auditiva, em que para compor os sons é preciso recorrer a vários outros elementos que não elementos sonoros. Enfim, pois confiram com vagar a sinopse desse livro, mas me pareceu interessantíssima. Tanto é que eu fiz questão de trazer ele para casa logo que eu ouvi lá na Vamos Ler. E esse aqui também, eu estou muito interessado em ler. Eu já tenho um livro desse autor que era publicado, ou melhor, é publicado pela editora Malê, e agora ele sai pela Fósforo, um livro que ganhou o prêmio Goncourt. Sim, ganhou o prêmio Goncourt, que é o principal prêmio em língua francesa. Do escritor senegalês, hoje radicado na França, Mohamed Mbougar Sarr, A Mais Recôndita Memória dos Homens. Esse, gente, parece que é um romance. Assim, a falta de outros elementos descritivos, muito parecido, que tem a mesma vibe dos romances do Roberto Bolanho, principalmente de Os Detetives Selvagens. Vocês sabem o quanto eu gostei daquele livro, tem vídeo aqui no canal, quanto aquele livro é magnético, é magnífico e, no entanto, é quase indescritível. É difícil, mesmo depois de ter concluído a leitura, explicar porque ele é bom. Me parece que este livro segue a mesma vibe e eu estou muito interessado em ler e parece que agradou muitas pessoas, tanto é que ganhou o prêmio. Assim que o Zé Celso Martinez Correia, nessa figura tão representativa do Teatro Nacional, faleceu, e eu decidi comprar 2 livros relacionados a ele antes que eles se esgotassem, porque eles já estavam quase esgotados. Eu fiquei muito impressionado, né, com a história do Zé Celso, assim que eu o vi num documentário chamado Evoé. Era uma força da natureza, era alguém totalmente fora da caixa e ao mesmo tempo muito estimulante intelectualmente justamente por conta disso. Então eu comprei esse Folha Explica do José Celso Martinez Corrêa, essa coleçãozinha da Folha é excelente, e um livro da Editora 34 sobre ele, que saía lá no final dos anos 90, com textos dele sobre teatro, grandes dramaturgos, etc. Zé Celso Martinez Corrêa, primeiro ato, cadernos, depoimentos, entrevistas, entre 58 e 74. É uma edição de 1998, portanto já tem algumas marcas do tempo. Agora então eu vou começar falando sobre os livros que eu recebi do Júnior, do Parada Literária, que é um ótimo perfil literário do Instagram. Vou deixar todas as referências aqui embaixo para que vocês possam começar a seguir o Júnior. Eu recebi 2 livros e um presente que, assim, eu até gritei quando eu recebi, de tanto que eu gostei. Os livros também. Do Rafael Galo, eu recebi esse Dor Fantasma, é um lançamento. O Rafael Galo já tinha se notabilizado por aquele livro Rebentar, que saía pela Record, e agora lança este Dor Fantasma, que é a história de um pianista muito virtuoso e que quer tocar uma peça do Franz Liszt que seria intocável, ele dedica a vida a isso. Obviamente isso implica em várias renúncias, inclusive ao convívio com a família, com amigos. Só que chega um momento que acontece um fato brutal na vida dele e que vai mudar tudo. Então esse livro acompanha esse fato. Se vocês assistirem as entrevistas do Rafael Galo,
ele vai falar que fato é esse, mas como aqui na sinopse não falam explicitamente que fato é esse, eu decidi não falar também. Parece muito interessante e muito pesado. Este livro ganhou o Prêmio José Saramago de Literatura lá em Portugal, que é um prêmio que vem assim, fazendo despontar vários nomes importantes da literatura em língua portuguesa nos últimos anos. Quem compunha o júri desse prêmio à época era a Nélida Pinhon, e inclusive o Rafael Galo aqui dedica o livro a ela, em memória de Nélida Pinhon, a quem eu esperava entregar este livro como um gesto de retribuição e admiração, porque foi bem antes, assim, de ela falecer, e logo que o livro foi sair aqui no Brasil, a Nélida faleceu. Então tem um sabor especial essa leitura. Ele também me enviou, o Júnior, estes marcadores lindos aqui do Parada Literária, ó, a referência, muito bonitos. E este livro aqui, de um escritor português que estreou agora na literatura, mas que está causando maior burburinho, Baioa Sem Data para Morrer, do Rui Couceiro. Vejam só o que o Alberto Mangel diz a respeito deste livro. Este é um romance tão perfeito, tão maravilhosamente escrito, com uma originalidade tal que eu não acredito que seja o seu primeiro romance. Recordou-me uma literatura universal, como o romance do grande Juan Rulfo, Pedro Páramo. E eu reli Pedro Páramo este ano. Tem vídeo aqui no canal para a primeira leitura, mas relendo ele cresceu ainda mais para mim, então não é pouco comparar este romance de estreia da parte do Alberto Mangel com Pedro Páramo. E o presente, gente, o Júnior disse que por conta de eu estar tão envolvido com a história de Frankenstein, de Prometeu, né, todas as leituras que eu vou dar continuidade agora que a mudança está se concluindo, ele queria me dar alguma coisa relacionada a Frankenstein, mas ele via que eu já tinha vários livros, então ele não sabia o que fazer. Até que ele chegou a essa solução aqui. Vejam só o pequeno Frankenstein, gente. É um ursinho de pelúcia, todo cheio de detalhes, com esse cabelinho, com essa monocelha. É lindo demais. Eu tô assim apaixonado pelo pequeno Frankenstein. Deem aí uma chuva de likes neste vídeo. Deixem no comentário vários corações, porque esse Frankenstein justifica tudo isso. Júnior, muito obrigado. Não deixem de segui-lo, porque vale a pena. Das editoras. Da editora Nós, eu recebi este livrinho aqui, é o primeiro que eu tenho, O Vestido de Noiva, da Virginia Woolf. A proposta da editora Nós é selecionar contos da Virginia Woolf, que são muito significativos e que talvez numa reunião mais completa de contos acabassem sendo mais abafados pelo conjunto e destacá-los numa pequena edição. É uma edição muito cuidadinha, muito bonitinha, e este conto aqui é O Vestido Novo. Muito obrigado, editora Nós, pelo envio. Da editora Relicário, parceira aqui do canal, eu recebi mais um livro da coleção Nosotras, este da Silvia Molloy, Viver Entre Línguas. A Silvia Molloy é uma grande escritora e intelectual da Argentina, que hoje vive nos Estados Unidos, e ela tem uma trajetória marcada pelo bilinguismo desde o início. Então ela vai falar um pouco como é essa vida entre línguas, como é crescer neste ambiente. Parece muito interessante. Dessa coleção, eu já li aquele livro que fala sobre a Silvina Ocampo, já comentei ele aqui no vídeo de leituras gerais, vale muito a pena, é uma edição muito bem cuidada. Da editora Moinhos, eu recebi vários livros, 4 na verdade. Este grande lançamento deles, com essa capa linda da Flora Nuapa e Furu. A Flora Nuapa é considerada uma das grandes mães da literatura africana. Ela nasceu em 1931 e faleceu em 1993. Ela foi muito importante para a literatura da Nigéria, e a Nigéria, por sua vez, é uma literatura muito importante para as literaturas de África em geral. Ela foi, acho que, a primeira mulher nigeriana, isso, a ser publicada em língua inglesa. Pensem, hoje a gente tem uma Chimamanda Ngozi Adichie, que é nigeriana e é publicada em língua inglesa, mas foi a Flora Nuapa, então, que abriu essas portas lá no passado. E este é um romance dela
que a editora Moinhos traz para o Brasil nessa edição tão bem cuidada. Da editora Moinhos eu também recebi este livro de George M. Johnson, intitulado Nem Todos os Meninos São Azuis. George M. Johnson conta aqui a sua história, a história de crescer ali nos Estados Unidos como uma pessoa negra, como uma pessoa não binária, essa descoberta da identidade. Este é um livro que causou bastante burburinho lá fora e, pelo visto, é um livro que tem sido muito atacado naquela leva de censura e de perseguição a livros, principalmente de temática LGBT, nos Estados Unidos, seja em bibliotecas, escolas, livrarias, enfim. Este é um dos títulos perseguidos. Então, a editora Moinhos trouxe este livro aqui para o Brasil, também numa edição muito bem cuidada. Eles publicam também, e agora reeditaram, livros do famoso intelectual Antonin Artaud. Quem já leu sobre vanguardas, sobre aqueles movimentos ali modernistas, surrealistas do começo do século XX na França, principalmente, já se deparou com esse nome. E aqui a gente tem textos surrealistas do Antonin Artaud. Estou super interessado para ler, porque eu tenho me deparado cada vez mais com o surrealismo à medida que vou lendo outros livros. E por fim, este livro super interessante da Vanessa Ferrari, O Lugar das Palavras, que vai falar um pouco da perspectiva de um editor sobre os originais que se recebe de um escritor. Vai falar sobre todo esse ambiente. E a Vanessa Ferrari, ela tem uma pesquisa acadêmica sobre isso, né, sobre até os originais que a Companhia das Letras recebia, e ela foi editora da Companhia das Letras entre 2009 e 2015, então ela tem muita experiência. Me pareceu um livro bem interessante, O Lugar das Palavras. Da editora Unesp eu recebi mais um livro incrível, Monteiro Lobato, Livro a Livro, Obra Adulta. Vocês já me viram falar aqui sobre Monteiro Lobato, Livro a Livro, Obra Infantil, edição da editora Unesp, organizada pela Marisa Lajolo, em que eles vão analisar cada um dos livros publicados pelo Monteiro Lobato, os aspectos da sua produção, recepção, aspectos intrínsecos, tudo de um modo muito fluido e muito interessante mesmo. E aqui eles vão fazer isso com a obra adulta. Eu quero fazer a leitura conjunta deste livro com o da literatura infantil, até porque eu não conheço nada da literatura adulta do Monteiro Lobato. E agora a editora Nova Aguilar acaba de publicar suas obras completas naquelas edições de luxo. Valeu a pena esperar por uma edição que me agradasse. Então, eu acho que este livro chegou em muito boa hora. Vamos lá, tem mais coisa. Agora, Grupo Editorial Record e Grupo Editorial Companhia das Letras. Imagina só tudo que ainda tem. Ah, e tem Nova Fronteira também. Tá. Do Grupo Editorial Record, muito livro interessante. Este livro aqui, A Expedição Fawcett, traz escritos desse expedicionário britânico, acho que é britânico, que fez várias incursões pelo Cerrado e pela Amazônia brasileira, assim, naquele espírito Indiana Jones. E uma delas era em busca até de uma cidade perdida, muito rica, algo bem Indiana Jones mesmo. E acabou que ele desapareceu ali e nunca mais foi encontrado. E este livro aqui, organizado pelo seu filho, reúne escritos de outras expedições dele. Acho que essa expedição Fawcett foi a fatídica, mas houve outras e aqui traz todas essas histórias. Então é algo bem Indiana Jones mesmo, que deve ser bem gostoso de se ler. Uma edição super caprichada, tem aqui um caderno de imagens, olha aqui a cara do Fawcett, é o nome dele? Acho que do Fawcett. Como ele tem uma pinta de Indiana Jones, de Sherlock Holmes, aquele típico britânico excêntrico. Também recebi deles este O Fim do Mundo, do Upton Sinclair, que é um importante escritor dos Estados Unidos, é uma edição meio vintage, com tradução do Lúcio Cardoso, depois confiram no link a premissa do livro. Recebi este livro que muito me interessa, Fernando Pessoa, uma quase autobiografia do José Paulo Cavalcante Filho. Antes de existir essa biografia da Companhia das Letras sobre o Fernando Pessoa, escrita pelo Richard Zenith, que é um norte-americano, já existia essa biografia muito completa de um brasileiro. Inclusive, o José Paulo Cavalcante Filho foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, principalmente por conta deste livro aqui.
Então fica desde logo a referência de que existe esse livro, de que existe essa obra, que ela é muito importante, escrita por um brasileiro e agora ela está com uma nova edição. Da Lia Luft, eu recebi uma edição especial de Perdas e Ganhos. Gente, quem se lembra de Perdas e Ganhos? Para mim, Perdas e Ganhos é um livro muito emblemático, porque era um livro muito vendido na época em que eu despertei quando criança para a literatura e passei a observar todo esse contexto. Então eu sempre me deparava com o livro da Lia Luft. Eu cheguei a ler esse livro pela biblioteca do município, mas não me recordo quase nada. Então eu quero muito ler esse livro. Eu acho que vai ser uma coisa meio nostálgica, mas muito interessante. Salvo engano, Perdas e Ganhos vendeu 1 milhão de exemplares. Algo assim, muito emblemático, muito fora da curva. Pois eu vejo aqui certinho, ó, o sucesso de quase 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. É muita coisa para um livro só, fora os outros livros que a Lia Luft editou. Linda essa edição de Perdas e Ganhos. Deixem no comentário se vocês se lembram dessa época, dessa proeminência da Lia Luft, se vocês chegaram a ler os livros dela. Eu recebi também este livro lindo do André de Leones, Vento de Queimada. O André de Leones é um escritor goiano, já consagrado, já recebeu vários prêmios, publicou vários livros. E este é um romance de fôlego dele, que está saindo agora pela Record, que parece que vai ter uma vibe meio de faroeste, meio de Tarantino, tudo ali no centro-oeste brasileiro, Goiânia, Brasília, Goiás, enfim. Muito promissor esse livro e eu acho que a capa ficou fenomenal. Vou fazer um mini unboxing com vocês. Eu recebi essa caixinha do Grupo Editorial Record, toda bonitinha, parece aquelas maletas de viagem antiga, a casa de todos os livros. E vamos ver o que tem aqui dentro. É o livro novo da Isabel Allende. Vamos lá, tem aqui um pôster, O Vento Sabe Meu Nome, com um mapa mundi bem bonito, que deve ter a ver com a história. Tem também, né, além do livro, alguns panfletos, uma cartinha. Tem esse marcador de páginas, O Vento Sabe Meu Nome, o novo livro dela. Os outros livros da Isabel. Acho que mais uma cartinha, né, com estilo vintage. E por fim, adesivos para colar como se fosse na maleta de viagem. E o livro, né? Capa linda, como tem sido todos os livros da Isabel Allende ultimamente. O Vento Sabe Meu Nome, a Isabel não brinca serviço, mais um livro. O último livro dela, Violeta, eu li, resenhei no canal aqui neste ano. Vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigado, Editora Record, pelos envios. Segurem as pontas aí, porque tem mais. Agora começa a Companhia das Letras. Este livro aqui eu acho sensacional e vai na vibe daquele surrealismo que eu mencionei. A Corneta, da Leonora Carrington. A Leonora Carrington é uma escritora e principalmente artista britânica radicada no México. Foi um dos nomes fundamentais do surrealismo no século XX. E aqui a gente tem na capa uma obra dela. Muito provavelmente vocês já viram obras da Leonora Carrington por aí. E é impressionante como esse grupo de artistas mulheres surrealistas é rico, é interessante. Vale demais vocês investirem um tempo para pesquisar essas obras. Da Leonora Carrington, da nossa Maria Martins, da Remédios Varo, da Eleonora Fini, entre outras. A própria Frida Kahlo está meio que associada a esse movimento, então estou super interessado. E vejam só a premissa deste livro, se não é assim para a gente querer ler imediatamente. A história de A Corneta começa no conforto residencial urbano da burguesia mexicana e termina com um apocalipse que causará o renascimento da Terra. Entre um e outro, o leitor é levado a um asilo bastante peculiar, gerenciado por um culto de autoaperfeiçoamento, e viaja para o passado, séculos atrás, na companhia de uma abadesa travesti empenhada em devolver o Santo Graal à sua dona original, a deusa Vênus. A guia dessa jornada épica
é ninguém menos que uma das mais inusitadas heroínas da história da literatura. Uma nonagenária vegetariana chamada Marian Litherby. É muito louco. É muito louco. Gente, deve ser maravilhoso esse livro. Eu vou ler e conto para vocês. Mas desde logo, pesquisem essas artistas. Vocês vão se impressionar. Da Natalia Ginzburg, mais um romance, Todos os Nossos Tempos. Ainda não li a Natalia Ginzburg, mas vou ler Todos os Nossos Ontens, né? Eu falei Todos os Nossos Tempos. A poesia reunida da Sylvia Plath, neste livro aqui lindo, em capa dura. O pessoal que gosta da Sylvia Plath, que já conhece, né? Eu ainda não conheço, pode ser que eu vá gostar bastante. Está super empolgado com esse lançamento, é um lançamento muito importante. Tem até um fitilho aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, é uma edição bem caprichada. Ao mesmo tempo, eles lançaram um romance sobre a vida da Sylvia Plath, da Ellen Coolhead, chamado Euforia, também uma edição bem bonita. Eles lançaram um livro do escritor meio francês, meio cubano, mas super importante para a literatura latino-americana, chamado Alejo Carpentier. O livro é O Cerco. O Alejo Carpentier é sempre muito associado à prosa barroca dentro da literatura latino-americana. Edição muito caprichada. De um grande poeta dos Estados Unidos, William Carlos Williams, eles lançaram A Cidade Esquecida e Outros Poemas, nesta coleção de poesia que traz grandes nomes da poesia internacional. É um livro bilíngue. Eles trouxeram agora duas novidades aí de literatura nacional, que são assim novidades anárquicas, que flertam com o grotesco, com o satírico, com o paródico, e isso muito me interessa. No ano passado eu li Discurso sobre a Metástase, do André Santana, que sai pela Todavia. Eu amei aquela leitura, e tem até vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, e ela tem justamente essa vibe irreverente e anárquica, e esses dois livros que eu vou mostrar fazem isso. O Presidente Pornô, de Bruna Khalil Otero. Vejam só essa capa, que legal. Essa é a Bruna Khalil Otero, me parece que este é um livro de estreia, é sim. E Viado Assassino, do Santiago Nazarian. O título já fala muita coisa, né? Mas olha só como é a premissa. Um presidente de extrema direita é morto por um adolescente não binário. Por meio de uma longa entrevista, conhecemos a história do jovem e as decisões que o levaram a cometer o ato. Seria ele uma vítima, um terrorista ou um violento incel, um celibatário involuntário? Numa narrativa estruturada apenas em diálogos, Santiago Nazarian apresenta o retrato de uma geração tão engajada quanto individualista, que sabe o que precisa combater, mas não o que defender. Deve ser muito interessante. O Santiago Nazarian já tem outros livros publicados e já foi até finalista dos prêmios Jabuti, Oceanos e Machado de Assis. Eles trazem agora uma novela do Oswaldo de Camargo, um grande escritor brasileiro que a Companhia das Letras está trazendo de volta ao prelo. E aqui, né, eles já tinham trazido a poesia. Essa novela vai tratar de uma história meio saramaguiana, né, mas que tem a seguinte premissa. A provocadora novela relata o surgimento de um frio, algo absurdo, algo inimaginável sob o calor de setembro, que faz um número incalculável de negros desaparecer e no qual ninguém acredita. Cabe a Zé Antunes, protagonista da história, tentar convencer as pessoas da cidade da existência desse frio. Gostei da premissa e gostei do fato de que se intitula como uma novela. Vocês sabem que eu gosto muito das novelas, né? Tanto é que tem o clube. Os 2 volumes dos diários do Lúcio Cardoso, super bonitões, né? Os famosos diários do Lúcio Cardoso, seguindo o padrão gráfico de Crônica da Casa Assassinada, eu gostei. Mais um livro do João Zanello Carrascosa, um romance, O Céu Implacável, que é meio que uma continuação de um outro romance, Inventário do Azul. Uma seleção de contos do Mia Couto, aí, baseado em contos que ele vem publicando numa revista portuguesa chamada Visão, As Pequenas Doenças da Eternidade, seguindo o mesmo projeto gráfico da coleção do Mia Couto. E por fim, da Nova Fronteira, eu recebi O Príncipe Feliz e Outros Contos, do Oscar Wilde. Eu já ouvi falar muito bem dos contos infantis do Oscar Wilde.
Aqui a gente tem uma tradução e adaptação do Paulo Mendes Campos. Não sei até que ponto vai essa adaptação, preciso pesquisar. E Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molinar. Este livro saía pela Companhia das Letras, mas agora também sai pela Nova Fronteira, traduzido diretamente do húngaro, porque o Ferenc Molinar entrou em domínio público. É isso, pessoal. É tudo isso. Espero que tenham gostado e que agora a gente inaugure, né, esse novo cenário, esse novo apartamento, essa nova cidade, assim, com o pé direito, com esse vídeo, com tanto livro incrível. E espero contar com vocês lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, aqui pelo canal, comentando, curtindo, se inscrevendo, utilizando os links da Amazon, me seguindo nas outras redes sociais, enfim, todo aquele roteiro que vocês já conhecem, mas principalmente no Clube de Leitura. É um projeto muito especial, que está assim só crescendo, está em ebulição, está num momento muito bonito e que assim, agora é a hora de você entrar nele. Espero a sua companhia por lá. Um abraço, até mais.